Olá pessoal, muita paz a todos vocês, muita luz. Nosso último módulo de nosso curso, né? Nós vamos falar hoje então sobre o papel dos extraterrestres no nosso desenvolvimento espiritual, no nosso despertar espiritual. Como que isso é feito, como que eles elevam nossa consciência, ajudam nós a entrarmos num patamar mais superior, tá? Esse menininho que vocês estão vendo aqui comigo é o mais velhinho da casa, né? Ele tem uns 10 anos de idade. Ele se chama Shiva, né? É o Shivinha, é o Shiva, tá? Ele tem um irmão dele que se chama Rama. É pretinho também, tem uma coleirinha amarelinha igual ele. Né? É um amor, esse menininho aqui. Né, filho? Vai lá com o papai, vai. Eu tenho aqui, deve ter uns 15 pretos na casa aqui. Tudo preto. Tudo preto, né? Lindo, meus meninos. Então vamos lá, pessoal. Então é muito importante que a gente centralize, que a gente entenda qual o grande interesse, né? A pergunta é como os ETs auxiliam em nosso crescimento espiritual. Então vamos lá. Então, a coisa funciona basicamente assim, tá? Existem dois modos de atuação dos ETs. Primeiro, é o modo externo. E, segundo, o modo interno. Muito bem. Antes da década de 50, nós tínhamos uma civilização, né, a consciência da civilização em relação à vida extraterrestre, em relação ao universo, estava começando a engatinhar. No século passado nem se tinha nada. Mas no século XX, né, começou um crescimento muito grande, né, sobre querer entender vida em Marte, toda a discussão de vida extraterrestre, né? A ficção científica começa, né? Antigamente não existia ficção científica. O primeiro escritor de ficção científica deve ser o H.G. Wells, né? Que ele escreve Guerra dos Mundos, depois tem Júlio Verne com suas 20 mil léguas submarinas, Da Terra à Lua, todos esses livros de ficção, dando a ideia, né, de buscar um conhecimento externo. Então, o conhecimento, tanto externo quanto interno, ele provoca mudanças de crescimento. Então, todo o crescimento da ciência, da astronomia, ela contribuiu demais para a expansão da consciência do homem com relação ao papel dele no universo, né? Aí, no modo externo, vai ocorrer todo o fenômeno, né, dos UFOs, né, ou para nós, os discos voadores. Então, os discos voadores começou a trazer um questionamento profundo em muita gente, sobre o papel do ser humano no universo. Ou seja, a partir do momento que nós tínhamos uma concepção geocêntrica do universo, né, lá atrás, achando que o ser humano era a cereja do bolo do universo, né, que nós éramos a criatura mais avançada, que Deus nos fez levar a ser, toda aquela coisa toda. Aí, de repente, a gente descobre, né, que nós não somos absolutamente nada perante esse universo, perante outras inteligências. Nós começamos a questionar todos os valores, não só, né, mas questionar os valores religiosos também, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu, né? E, ou seja, o universo começa a perder seu centro, a Terra começa a perder seu centro, né? A ciência ajudou muito essa questão filosófica do ser humano. Com o heliocentrismo, a partir do momento que você tira a Terra e coloca o Sol no centro do sistema solar, né? E depois você, né? Por exemplo, os terraplanistas, vamos falar agora aqui, né? Os terraplanistas não conseguem explicar o movimento dos planetas no céu. De jeito nenhum.
né? As pessoas, os terraplanistas não sabem que se você botar a Terra no centro e o Sol girar em torno da Terra, dá uma zebra desgraçada, o movimento dos planetas ficou tudo helicoidal, ficou uma zebra desgraçada. Né? E ninguém explica isso, já foi esclarecido lá atrás por Nicolau Copérnico, pelos grandes cientistas lá. Né? E aí era muito mais viável você mudar todo esse contexto. Né? É uma questão de inteligência mesmo, não é uma questão de observação prática, de medidas mesmo, não é uma questão de achismo. Vocês têm que entender que o heliocentrismo não é um achismo, é prova matemática, certo? Né? O terraplanista que é achismo. Né? Então, a partir daí, o ser humano começou a aprender demais e questionar o que tem lá fora, o que é aquele universo lá fora. E, na década de 50, né, praticamente depois de 47, os fenômenos rústicos descoadores vieram a confirmar profundamente a realidade da vida extraterrestre e de forma altamente inteligente e muito mais avançada do que nós. Isso fez uma classe de seres humanos, né, principalmente os ufólogos, os mais esotéricos, começarem a pensar diferente. Pô, os caras estão aí. Então, o que somos nós diante disso? Como é que funciona toda essa questão aí? Tá? Então, é muito importante que vocês entendam que o fenômeno UFO foi uma grande tacada para mudar a cabeça das pessoas e provocar uma grande mudança. Então isso aqui foi importante para provocar uma mudança também. Uma mudança de paradigma. Tá? Paradigma não só na ciência, mas também nas religiões. E isso provoca, né, o que nós chamamos de uma elevação da consciência. Ok? Então o fenômeno UFO atuou dessa forma no mundo e atua até hoje. Hoje nós temos muitas aparições novamente. Tá? Agora com a internet, com as pessoas com o celular na mão, o que acontecia na década de 50? Na década de 50 e 60, ninguém andava com filmadora na mão. Máquina fotográfica era muito ruim. Né? Dava problema. Né? A partir do momento que as pessoas... E quando inventaram a filmadora também, ninguém andava com aquela videocassete, aquela puta trambolho na mão para filmar. Sacou? Mas a partir da chegada dos chamados smartphones, todo mundo tem uma câmera de filmagem na mão e muito boa. A nossa câmera de filmagem de um celular hoje e as fotos de um celular, se você pegar qualquer máquina fotográfica da década de 50, 60, ela dá de 10 a 0 em termos de qualidade, em termos de megapixels, tá entendendo? É muito boa. Então as fotos, as imagens estão saindo muito boas. Então, a quantidade de informação e de vídeo que nós vamos ter, a partir de agora, de qualquer aparição, nego filma, qualquer coisa que estão filmando. Né? E filmagens boas, filmagens interessantes, mostrando que não é satélite, não é o planeta Vênus, não é o Elon Musk. Está acontecendo coisas assim. As pessoas mandam muitos vídeos interessantes para mim, muito interessantes. Né? Que daí dá para descartar satélite, descartar planeta Vênus, dá para descartar um monte de porcaria, porque o movimento dos objetos é estranho mesmo. Tá? Então, isso provoca uma busca na mudança. Quantos congressos de ufologia internacionais, quantas pessoas não consomem revistas? Isso é uma mudança, tá? Então é uma mudança provocada pelos ETs no modo externo. Muda o paradigma filosófico. E quando o paradigma filosófico muda, eu consigo pensar diferente. Vocês querem saber quando eu abandonei a Igreja Católica definitivamente? Foi uma coisa muito engraçada. Né? Eu já estava em conflito ideológico com a Igreja Católica. Aí, quando eu fui no cinema aqui em Limeira, no cinema, hein, assisti um documentário. Eram os deuses astronautas, do Eric Von Däniken. Depois que eu assisti aquele documentário, eu saí do cinema e falei assim para mim mesmo: nunca mais eu piso na igreja. Estão nos enganando. Você tá entendendo? E eu era jovem, eu tenho aqui 15, 16 anos. Você está entendendo? Então, a partir daquela data, foi uma mudança radical na minha mente, na minha cabeça, o entendimento da religião. Então, e tudo que ele colocou naquele documentário são questões ligadas ao disco voador. Olha a mudança que fez na minha cabeça. Olha a mudança radical
que aconteceu, oi, filho, na minha cabeça, né? Então, isso mudou eu, Laércio Fonseca, de uma maneira, né, provocando uma abertura espiritual para mim, porque a partir do momento que eu rompo com aquela coisa que eu não explicava nada e vou para um outro caminho, eu cresço, eu me elevo espiritualmente. Tá? Muito bem, então, todo esse material que tem hoje na internet, toda essa busca que tem hoje, né, mesmo a ufologia casuística, eu sempre defendi a ufologia casuística como algo importante. Eu nunca critiquei, nunca falei absolutamente mal de nenhum ufólogo, mesmo que os paradigmas dele fossem diferentes dos meus e a visão da ufologia deles fosse diferente dos meus. Sempre eu elogiei o trabalho importantíssimo que eles faziam, né? Parafraseando os meus amigos ETs. Os meus amigos ETs consideram o trabalho deles também muito importante, porque é o trabalho de base, é o trabalho de informação, é por onde as pessoas começam a buscar o conhecimento. Tá? E, continuando, então, eu acho que uma das questões menos conhecida pelo ser humano, isso aqui é muito conhecido, muito discutido já, é o modo interno. O modo interno é através de implantes, através de implantes reais, né? Implantes de informação e provocando uma mudança no nosso padrão de consciência. Então, os ETs, eles podem nos ajudar. Olha que interessante, deixa eu dar um dado importante que talvez vocês não saibam. 100%, estou falando 100% dos abduzidos, 100% voltam com poderes paranormais ativados. Tá? A pessoa não era paranormal, não era sensitiva, não era nada, ela é abduzida. Na hora que volta, ela volta com telepatia, começa a escutar o ET, começa a fazer uma. Sabe? Ela passa tempo, é como se os ETs ativassem dentro desse contato um mecanismo psíquico do indivíduo, que após contato ele vai se revelando, ele vai se mostrando. Tá? Então, como eu já falei para vocês, né? Os ETs operam de forma muito avançada, muito avançada, muito avançada. E esses padrões aqui é o que vai acontecer. Então, vamos lá. Dentro desse contexto de implante de informações e de ideias, aos poucos, eles vão abrindo nossa consciência. Então, mudando a nossa forma de ver o mundo. Isso com o implante de um software novo. O cérebro da gente começa a funcionar, questionar. E B, abrindo nossos canais paranormais. Como eles têm a capacidade da compreensão de como funciona todo o nosso mecanismo biológico, eles podem abrir rapidamente a sua terceira visão, rapidamente seus canais psíquicos e você passar a interagir. Você quer ver que coisa interessante? Em 80% de certos casos de abdução, né, os ETs, os Greys principalmente, quando as pessoas voltam da abdução, eles não se lembram de nada. Ou seja, eles passam por um processo dentro da nave onde eles apagam a mente das pessoas. Ok? Mas só apaga aquela lembrança específica. Certo? Então veja bem, eu quero que vocês entendam que isso é casuística ufológica, mundial.
As pessoas não se lembrarem. Viagens interrompidas. O cara está lá com o carro na estrada, de repente vê uma luz, tem aquela coisa, para. Aí eles só vão lembrar o carro estacionado na beira da estrada 4, 5 horas depois. Mas a quilômetros de distância de onde ele estava. Certo? Tem pessoas que chegam a fazer 1000 quilômetros, né, em 2 horas. Ou seja, o cara foi abduzido, ficou 2 horas com os ETs, aí o ET larga o negro lá 1000 quilômetros de distância de onde ele estava. Ou seja, tecnicamente é impossível, alguma coisa aconteceu na viagem, só que ele não se lembra de nada, nem que foi abduzido. Né? Então, significa o seguinte, os ETs, eles têm a capacidade de entrar na tua mente, chegar em qualquer área da sua memória e retirá-la, apagá-la. Se ele tem essa capacidade de apagar, é porque ele também tem a capacidade de tecnologia de colocar a informação lá dentro. É isso que vocês têm que entender. Então, eles implantam qualquer informação que eles queiram. Implantam imagens, implantam uma história toda. E dessa forma, eles podem implantar ideias dentro de você, que é essa coisa aqui, né? Ó. E isso vai acordando você, vai trazendo você por experiências de novas realidades. Você, porra, lembra. O cara pode implantar um software dentro de você que você esteve dentro do disco voador. Toda uma história. Mesmo que você não tenha sido abduzido. Tá? Você está dormindo à noite, ele vai lá, pá, implanta um software na sua mente. A hora que você acorda, você fala, porra, eu tô lembrando que eu estava dentro de um disco voador. Será que eu fui abduzido? Será que levaram meu corpo astral? E isso começa a mudar você profundamente. Mudar demais você. Né? Aí, eles podem, quando eles percebem que você está pronto, eles podem mexer no seu hardware agora. Então ele pode ajudar você a abrir a terceira visão, a começar a ter contatos telepáticos. O contato telepático, pessoal, ele acontece aqui, onde eu estou com o dedo. Ó. Você escuta aqui, não é no ouvido que você escuta aqui. Tá? É muito louco. E é tão perfeito que tem até volume. O cara fala com você, você está meio baixo, fala, tá baixo, ele aumenta o volume, tá, agora tá bom, você fala. É muito engraçado isso, tá? E ecoa, parece um eco lá dentro, assim, na sua cabeça, e não é no ouvido a coisa. Está mostrando que não é uma onda sonora que veio e provocou, mesmo que seja de alta frequência, mas algo que acontece lá na sua rede neural mesmo, entendeu? É uma comunicação direta à sua rede neural. E você ouve perfeitamente como se estivesse ouvindo um telefone colocado aqui na tua orelha. Sabe? Muito interessante. E aí você dialoga com ele, conversa, ele passa mensagem, passa informação. Não é intuição. Você ouve perfeitamente, entendeu? Você estivesse num telefone, ouvindo, conversa com ele numa boa. E eles nem precisam estar aqui do teu lado. Eles podem estar distantes, lá na base operacional deles, eles pegam o equipamento deles, chamam você e falam com você. Né, Ju? A Ju viu que não percebe que eu fico falando sozinho o tempo todo, né, Ju? Estou dirigindo o carro, daqui a pouco começo a falar sozinho. Tem um monte de coisa assim, quem anda comigo sabe. Que eu às vezes falo sozinho o tempo todo, mas não estou falando sozinho. Não sou louco ainda, já fui, agora melhorei um pouco. Agora estava bom, estava melhor, agora parece que piorou, né? Então, é muito importante que vocês entendam que o trabalho que os ETs têm para nos ajudar a tirar a humanidade dessa escuridão é o que eles estão fazendo. Tá? Eles têm um projeto muito avançado para preparar a humanidade para entrar na Era da Luz. Tá? E eles estão modificando em massa o padrão de consciência da humanidade através né, da onda Chan. Então a onda Chan é a grande sacada que parece que só eu falo isso. Só o Laércio parece que tem essa informação. É engraçado, eu já procurei tantos esotéricos, ninguém fala disso. Né? A onda Chan é uma tecnologia muito avançada, instalada no astral da Terra, no astral superior, né? Como eu já disse para vocês. Está aqui a superfície da Terra, está aqui os humanos encarnados. No astral superior, hein? Não é lá nem no umbral. Lá no astral superior, nós temos instalado aqui uma máquina chamada de JAR.
Tá? Essa máquina, ela irradia uma onda que conecta todas as mentes do planeta Terra. É como se todo mundo ficasse pendurado numa máquina. Só que é Wi-Fi, você não vai ver esse sinal aí, tá? É igual onda de rádio. Só que é uma onda dirigida diretamente para a sua mente, para os seus pensamentos. E é através dessa máquina que ele implanta novas ideias, implanta novos softwares e novas informações no interior das pessoas, provocando as pessoas a um chamado de mudança profunda e interna em seus padrões de pensamento, em seus padrões de natureza cósmica. Entendeu? Isso ninguém sabe o que está acontecendo. As pessoas estão sofrendo essas mudanças, estão virando esotérico, estão tendo uma vontade grande de mudar a alimentação, de sair do buraco, e elas não entendem por que isso está acontecendo. Né? Mas é influência do momento planetário e de uma tecnologia avançadíssima que está sendo usada para... Sabe por que eu não podia falar isso, ninguém falava isso? Por causa de medo de que os ETs estariam manipulando e escravizando os seres humanos.